Bom dia, querido. Quero considerar com você um texto da Palavra de Deus que está no capítulo 21 do segundo livro de Samuel, do verso 8 ao verso 12. Capítulo 21 do segundo livro de Samuel, do verso 8 ao verso 12. Não é uma história bonita, é uma história trágica, tétrica mesmo. Havia acontecido um enforcamento. 7 homens haviam sido enforcados como forma de reparação ou de retaliação pelo morticínio que havia sido decretado contra os gibeonitas pelo rei Saul no passado. Ao final daquele enforcamento, dois daqueles homens eram filhos de uma mulher chamada Rispa, que era concubina do rei Saul. E Rispa então toma seus 2 filhos, ou o corpo dos seus 2 filhos, e os leva para uma penha. E lá estende um pano sobre a pedra e coloca sobre o pano os corpos sem vida dos seus filhos. E inicia então uma vigília que vai se estender por mais de 6 meses, posto que ela começa no início da primavera e ela só será interrompida pelo rei Davi no início do inverno. E durante todo este período, aquela mãe ficou ali ao lado dos corpos sem vida dos seus 2 filhos, e ela heroicamente os defendia do ataque das aves de rapina que vinham de fora, defendia do ataque dos animais carnívoros, dos roedores que vinham da mata. Mas ela não foi capaz de impedir que aqueles corpos seguissem o curso natural dos corpos sem vida, que eles apodrecessem. E embora ela os tivesse defendido dos ataques externos, não pôde protegê-los dos inimigos de dentro. E eles puseram em andamento a sua ação destruidora. Primeiro racharam a pele, depois apodreceram os órgãos, depois apodreceram os músculos, apodreceram os ossos, e aos poucos aqueles 2 corpos foram ficando tão deformados, tão tetricamente deformados, que mal se reconhecia que eram 2 homens, que eram 2 filhos, que eram 2 pessoas, eram 2 carcaças misturadas com material de decomposição, 2 carcaças impregnando o ambiente da sua podridão. Sabe, queridos, eu tomei esse texto de empréstimo para falar de uma carcaça que apodreceu e também não foi ainda sepultada. Como os filhos de Rispa, nasceu de um sonho. O Partido dos Trabalhadores nasceu de um sonho no dia 10 de fevereiro de 1980. A sua criação foi num colégio católico chamado Nossa Senhora de Sion. Portanto, o seu nascimento foi em meio à tradição cristã mais requintada. E embora tenha nascido ali, e tenha nascido como a conjunção do sonho de trabalhadores que trabalham e não de pessoas que sempre se beneficiaram do trabalho dos trabalhadores, trabalhadores que trabalham de verdade na fábrica, trabalham na roça, trabalham nas estradas, trabalham nas carpintarias, trabalham nas construções, pessoas que suam, que ralam, que dão duro, que têm calo nas mãos. Nasceu do sonho de pensadores que queriam o direito de pensar livremente e então contribuíram para a formação de um partido em que o pensar e o pensar com sabedoria eram a marca registrada. A estes ajuntaram-se os estudantes se preparando para um futuro melhor,
juntaram-se pessoas comuns, pessoas famosas, todos eles contribuindo com o melhor das suas intenções, com o melhor das suas expectativas, das suas esperanças. E estas pessoas lutaram bravamente para que este partido não fosse dilapidado, não fosse atacado pelas aves de rapina que viessem de fora, pelos roedores que viessem de fora, mas estas pessoas não puderam protegê-la das aves de rapina e dos roedores que já estavam dentro dele por ocasião do seu próprio nascimento. Sim, queridos, já estavam dentro deles e já estavam nessa perspectiva de um dia usá-lo, mal usá-lo, de um dia manipular este partido, resultado de um sonho bom de pessoas boas, e manipularam e usaram esse partido e transformaram ele na escória da política, transformaram ele na escória da moral, na escória da decência, fizeram o impensável, assaltaram a nação, roubaram o dinheiro da saúde e não se importaram com as pessoas que passaram a morrer nos corredores, roubaram o dinheiro da educação e não se importaram com a merenda escolar apodrecida, roubaram o sonho da casa própria e não se importaram com as pessoas que continuam a não ter teto, roubaram a esperança dos que não tinham terra, meramente insuflando-os contra os que terra têm, roubaram a esperança do funcionário público, roubaram o pensar dos pensadores, roubaram a arte dos artistas e fizeram destas instrumentos para perpetrarem crimes contra a nação, contra a família, contra a decência, contra a história, contra você, querido petista. Eu sei, é doloroso reconhecer que se foi enganado, que se foi usado, que se foi manipulado, mas Jesus Cristo já disse numa parábola de que os filhos das trevas são mais astuciosos, espertos, matreiros do que os filhos da luz, de modo que não se sinta diminuído por ter sido passado para trás por estas pessoas que são filhos das trevas, porque eles têm uma sabedoria maligna e não é fácil não se deixar enredar, não se deixar enganar. Mas você tem agora a oportunidade de tirar a limpo esta história. Você tem agora a oportunidade de dar o troco a estes malfazejos, a estes indecentes, a estes corruptos, corruptores, a estas pessoas, ladrões de sonhos, ladrões de esperança, ladrões de dinheiro, ladrões de saúde, ladrões de educação. Você tem a oportunidade de dizer agora que você nunca fez parte deles, eles nunca fizeram parte do seu partido. Sepulte esse cadáver que já está apodrecido e não permita que esta podridão se estenda para a nação. Salve a nação, proteja o futuro. O passado, quem tem que sentir vergonha são eles. Por favor, querido, pare, pense, veja se de fato isso que eu estou lhes falando aconteceu e tenha coragem de tomar a atitude certa. Tenha coragem de dizer não a este PT apodrecido, infectado, este PT insepulto que precisa sair da história para que um novo partido dos trabalhadores, dos pensadores, dos estudantes, das pessoas comuns, das famílias,
do bem possa surgir. Deus lhe abençoe. Vote não a Fernando Haddad. Ele representa o PT que apodreceu.